Fala, rapaziada, como é que vocês estão, meus gurus? Tô brincando, rapaziada, não é o Momo não, é o S na voz. Eu vim trazer essa obra top pra vocês. Mano, quando eu li eu falei, essa obra tem que ser lançada no canal, porque é o brabo, é o Shed, é o Sigma, é o Red Pilado, é o Bad Boy, é desses que elas gostam, rapaziada. Se quiserem continuação, deixa o like no canal, se inscreve, compartilha. Pô, não custa nada, rapaziada, deixa o like aí pro irmão, né? Sem mais enrolação, bora! E se todo dia seu tempo recomeçasse? Se você estivesse preso no mesmo dia, o que você faria? No começo você se sentiria sortudo, aproveitaria a vida da melhor forma possível e começaria a gastar dinheiro igual louco, porque no final tudo recomeçaria. Em breve você perceberia que a vida não é nada interessante, então você procura diversão nas apostas, no crime e coisas assim. Você não precisa se preocupar com as consequências, mas é irritante que tudo que você fez ou vai fazer vai ser em vão. Você quer sair dessa vida, então tentaria se matar de todas as maneiras possíveis, até pular de um helicóptero. Mas toda vez você acorda no dia 7 de julho de 2020. E hoje é o dia que o nosso protagonista completa 1000 anos. Daí, uma linda mão passando o dedo na borda de um copo fala: "Uau! Você inventou uma história tão louca só pra me pegar? E vamos combinar, quem não pegaria?" Com a linda expressão, ela fala que essa tática é antiga. Sentados no balcão de um bar e de pijama, o protagonista fala que é verdade e ele sabe milhares de línguas. E suas habilidades de hacker são as melhores. E se achando o último biscoito do pacote, ele fala pra ela que ela deve estar se perguntando por que alguém como ele iria querer pegar ela. E sendo direto, ele fala que é porque ele vai acordar amanhã no dia de hoje. E pegando ela ou não, ou fazer qualquer outra coisa inútil. Eu acho que ele quis dizer que tanto faz se pegar ela ou não. Vocês estão ligados? Ela faz uma cara de que não tá acreditando que ela acabou de falar isso. Safado. E pensa que é a primeira vez que conhece um doido assim. Então não sabe como se comunicar com ele. Logo em seguida, ela pega o celular e manda uma mensagem pra sua melhor amiga, perguntando por que ela ainda não chegou. E fala que conheceu um cara louco das ideias, que diz estar 1000 anos no mesmo dia. Só que daí o guri fala: "Ela não virá." Chocada, ela pergunta como ele sabe. Ele responde que o ex-namorado dela voltou do nada, então ela vai ficar com ele. Desconfiada, ela fala pra ele parar de mentir. Nisso, ele aponta o dedo pro relógio e fala que em 9 minutos e 13 segundos a sua amiga vai ligar. Furiosa, ela levanta e grita que espera, e se ela não ligar, ele vai de arrasta. E olha a cara de quem tá preocupado. O cara já morreu de tudo quanto é jeito, então foda-se. Só que nisso ela esbarra no cara, os dois se encaram, ele pega o braço dela e fala: "Ô delicinha, já que tu esbarrou em mim, só vou te perdoar se tu beber uma comigo e meus parça." Ela pede pra ele soltá-lo, ele insiste, apertando o pulso dela e chamando pra se divertir. Pô, mas que diversão é essa se só não se diverte? Aí não tem como, né? Ainda no balcão, o nosso guri fala pra esperar um pouco. Todos olham sem entender nada, inclusive a gata. Ele fala: "Vem cá." Daí o delinquente vai com o cigarro e pergunta o que caralhos ele quer, mas logo joga o cigarro no prota, que nem pisca, o cigarro passa direto. E surpreso, o delinquente se pergunta por que ele não desviou. Será que ele previu sua previsão? Ou seja, eu vou explicar. Ele não jogou direto no prota, mas do lado, pensando que por instinto o prota iria tentar se desviar e então o acertasse. Mas o prota já sabe de todos os truques e não iria cair nesse truquezinho, né? O delinquente então parte pra cima do nosso guri tentando acertá-lo com um soco, mas o menino tá preparado e desvia facilmente. O delinquente fica chocado porque foi a segunda vez que ele desviou, mas logo recebe um gancho que o faz voar pra longe. Claro que todos ficam incrédulos, só que nisso o prota percebe algo e fala que foi bem na hora. Nisso, o chefe da gangue pergunta como o prota usa e fala que ele é um homem morto. Nisso, o protagonista fala que o chefe cresceu. O cara não entende nada, então os outros também não entendem nada. O protagonista com o celular na mão pergunta pro chefe se foi assim que o Zão ensinou o seu irmão mais novo. O gordão pergunta se o prota conhece o seu irmão, mas o prota já tá falando com o Zal e dizendo que o irmão tá causando problemas. A gata tá bugada, enquanto o outro do lado da linha, Zal, pergunta quem é e como tem o número dele. Mas o prota só fala que se ele não quiser começar uma guerra na China, então ele deve fazer o que ele disse na reunião de maior. Do outro lado, o cara pergunta como que ele sabe dessa reunião. Só que o
Prota só fala pra ele controlar o pessoal e que da próxima vez não será só uma ligação. Logo em seguida ele joga o celular pro gordão e na sequência já tá pedindo desculpas no telefone e na cena seguinte já tá se curvando para o Prota pedindo perdão. Ele e os outros, olha lá, tá que tomou o suco. E olhando de cima pra baixo, o Prota fala que tá de bom humor hoje. Então vai deixar eles irem, pode ir. Mas olha a carinha dela, rapaziada, se perguntando quem é esse cara. Daí ela recebe uma ligação e é a sua melhor amiga que pede desculpas e fala que o Prota já tinha falado pra ela antes. Ela se vira pro Prota e ele só fala: não é impossível, só vem comigo, gata. Já no estacionamento, e mais uma vez impressionada, ela pergunta se o carro é dele. Ele responde que não. Na pose ela pergunta se ele roubou. Ele diz que não importa, já que no dia seguinte ele vai estar de volta pro dono. E ela não desce do salto não e pergunta cheia de má se ele vai deixar uma mulher gostosa e bêbada e sozinha pra casa à noite. Olha só como as coisas mudaram, rapaziada. Só que daí o Sigma fala que não está interessado numa mulher que usa uma porrada de maquiagem pra parecer bonita. Conheço muitas assim. Ela fica irritada por ter sido chamada de baranga e pede pra ele esperar. Pega um lenço de sua bolsa e começa a tirar a maquiagem, toda elegante. E então pergunta: e agora? Calma e tranquilo, ele fala: 9 de 10. Enfim, sequência. Mas logo ele pergunta se ela quer ir pra casa dele. E assim ele prova que não está mentindo e fala pra não se preocupar, porque a cama é de casal. Nossa, esse Prota é foda demais. Quero ser assim quando eu crescer. Ela ainda cheia de marradão, uma desculpinha falando que se ele tentar alguma coisa, ela chama a polícia. Aham, sei, tá querendo, só que não admite. Ele solta aquele sorrisinho e chama ela no drift. É dos bad boys que elas gostam, rapaziada. Dia seguinte, vestido jogado no chão, vocês sabem o que deve ter acontecido, né? Ele abre o olho e fala que mais uma vez 7 de julho de 2020. Senta na cama e fala que aquela belezura se foi. Só que não, porque duas perninhas aparecem e pergunta se ele não disse que o dia ficava se repetindo. Agora eu não sei se ele tá impressionado com a gata de toalha aí toda molhada ou porque o dia não se repetiu. Irritada, ela mostra a hora e pede pra ele explicar o porquê é 8 de julho. Mas vem cá, você mulher, iria pra casa de um cara acreditando nessa história? Comenta aí nos comentários, porque se sim, eu vou falar que viaja no tempo também. E todo mundo cai, então eu tô junto, então tô no bolo. Ele olha pro despertador e tá mais confuso que ela. Capítulo 2, logo depois ela tá irritada batendo na porta do banheiro pedindo uma explicação. Assim, rapaziada, eu entendo que ela ficou cativada por ele ter adivinhado tudo na noite passada, mas, minha guerreira, no mundo real, já é maluquice acreditar numa história dessa, né? Então não vem se fazer de vítima não. Voltando à história, ele tá lá debaixo do chuveiro se questionando se é um sonho ou se o tempo realmente começou a andar. Mas então percebe que finalmente está livre do ciclo infinito do tempo. Daí começa a coringar, gritando pro mundo esperar por ele. Nisso, o sistema aparece e fala que o Prota passou no teste do milênio e o sistema da reencarnação do tempo foi iniciado. O Prota se pergunta se ele despertou o mesmo sistema. Daí o sistema mostra a janela de atributos dele: nome Wu Shen, força nível 7, velocidade 9, estamina 8, força mental 10.158. Putz grila, eu não sei o quão é bom isso, mas eu acho que é tipo um semideus, né? Também tem reset do tempo e do espaço disponível. Limite temporal 365 mil. Que já a gente vai descobrir pra que serve essa coisa. Que eu também não sei, a gente vai descobrir junto. E habilidades: inglês 9, francês 9, piano 9, luta 9, artilharia 9, vai pegar fogo o bagulho. Ou seja, tropa, habilidades tudo no talo. Lá ele pensa que seus atributos físicos são bem ordinários, mas sua força mental é bem alta. Daí ele pergunta o que esse reset do tempo significa. O sistema responde que ele pode travar e resetar o tempo atual quando ele quiser, mas o reset é às 7 da manhã, ou seja, a hora que ele concluiu o sistema da reencarnação. Porém, o sistema lembra que a primeira vez que ele parar ou resetar o tempo no mesmo dia, irá consumir um ponto temporal, e cada vez que ele resetar de novo, vai dobrar a quantidade. Ou seja, primeiro reset 1 ponto, segundo reset 2 pontos, terceiro reset 4 pontos e assim por diante. Mas isso, tropa, só se ele resetar no mesmo dia várias vezes.
mas se ele resetar uma vez por dia, só vai lhe custar 1 ponto, ou seja, o prota tá de boa, tá tranquilo, tá uma coisa infinita. Ele diz que tá tranquilo e pensa que antes ele tava preso um tempo, mas agora ele pode controlá-lo, e antes da reencarnação ele era só um estudante ordinário, sem habilidades, igual eu e você, sabe? Mas agora ele tem 1354 habilidades no nível máximo. O cara se tornou um deus. E ele fala que agora que o tempo tá normal, ele vai usar todas as suas habilidades. E eu tô louco pra ver. Hã? Não, peraí. Ó, peraí, apaga esse negócio aí. Enquanto ele tá lá no banheiro, a gatona tá atrás da porta, toda fofinha, escutando ele resmungar, e ela pergunta se ele é louco, mas logo toma um susto quando ele abre a porta. Só de toar ele pergunta se ela tá bem. Ele todo reduzente fala que esse é o melhor dia que ele teve em 1000 anos. Ela meio irritada e corada, vira a cara e pergunta se ele vai insistir nisso. Ô diacho. E justamente nessa hora, alguém bate na porta, e são os gangsters lá do bar. E gritam que o prota é um homem morto por ter ousado roubar o carro do chefe deles. A gata fala que a culpa é dele. Nisso, ele fala que não sabia que seria um dia normal. E suando, ele fala que coincidentemente roubou o carro de Wang. A gata diz que esse tal Wang é bem famoso no submundo. E se o prota está sendo caçado por ele, isso não é bom. Provavelmente ele vai de arrasta. Daí o prota conta um pouco a história de superação de Wang, que os pais deles apanharam de trabalhadores sociais contratados por terceiros, e em sua raiva, ele destruiu todos eles e foi sentenciado a 3 anos de prisão. Depois de ser libertado, ele começou a trabalhar nas ruas e ficou conhecido por sua inteligência, mas agora ele é um dos peixes grandes da China e é bem poderoso. Daí a gata fala que o prota já era. O prota fala que esse é um problema bem pequeno, porque o problemão é que ele acabou usando o nome do Li Gongzi. O nome do Li Gongzi. Rapaz, que nome chinês é foda, hein? E se eles não cuidarem disso direito, provavelmente vão ser mortos. Suando frio, a gata pergunta o que ele vai fazer. Ele diz que é bem simples, mas ela não entende. Daí ele fala que só vai recomeçar. Logo em seguida, o relógio do tempo aparece e ele pede para o sistema resetar. Então o reset começa e o sistema fala que vai custar 1 ponto. Logo depois, o reset foi concluído com sucesso. Então mostra mais uma vez a gata pedindo explicação às 7h01 da manhã no dia 8 de julho. O prota levanta todo tranquilo e pensa que realmente funcionou, e logo em seguida põe o dedo na boca da gata e fala que não tem tempo para explicar e pede para ela se vestir. Ela dá uma mordidinha no dedo dele, cruza os braços e fala que sabia que ele era irresponsável, mas não seria assim. Oh, minha guerreira, vai falar que tu não gosta assim? Com seu dedo doendo, ele explica que os caras de Wang vai chegar a qualquer momento e ele não tem medo, é mais por causa dela. Só que ela também quer tirar uma onda e pergunta para ele se ele sabe quem ela é, e se sabe, ele vai ter que implorar por sua ajuda. Só que o prota é Shed, agarra ela pela cintura e pergunta: assim como você implorou ontem à noite? O prota é jogador raro, ela já faz aquela cara de maldito conquistador, me pegou de novo. Porém, recobra a consciência e dá-lhe um empurrãozinho nele e fala que vai deixar ele morrer. Ele dá um sorriso de canto e fala que conhece alguém pra consertar isso. Ela pergunta quem é, ele fala que é uma mulher e com muito amor no peito. É o tamanho do amor. Só que antes do amor tem Velozes e Furiosos. O veloz de Ferrari vermelha na frente, que é o prota, e os furiosos atrás dele tentando alcançá-lo. E alcança, e armado ele grita pra parar ou vai atirar. A gata fala o óbvio, que ele tá armado, mas olha a cara de preocupado do prota. Ele só fala que a parte divertida é agora e manda ela se preparar. Marcha e vral. Olha pra trás, meu amigo, só pelo retrovisor. A coitada vai infartar e fala que ele é louco. Porém, ele fala que se o pegarem, ele vai de arrasta. Já os figurantes, foi mal. Mas não tem como os figurantes competirem com o Vin Diesel no volante. Já em outro lugar, alguém recebe uma ligação desconhecida e diz olá. Olá, digo eu, que boquinha, hein? Do outro lado da linha é o nosso guri. Aviso, não fale no telefone enquanto dirige, rapaziada. Recado dado, bora pro vídeo. Ele já vai direto ao ponto, falando que a senhorita ali, que é a mulher que atendeu o celular, que ela tem um traidor na empresa e que vai fazer ela perder a aposta. Naturalmente ela quer saber quem é e como ele sabe da aposta.
Ele fala que tem suas fontes e também pode lhe falar mais do seu irmão. Enquanto ele fala no telefone, os caras já estão batendo do lado do carro. Ele fala pra senhorita ali mandar alguém encontrá-lo no andar de baixo do escritório dela em meia hora para conversarem pessoalmente. E justamente nessa hora o carro dele tá cercado e a gata mais uma vez fala o óbvio, que estão presos. Só que é o prota com habilidade de fuga no máximo, chama no drift insano. Pô, mano, os seguranças estão de boca aberta se perguntando que porra foi aquela. Só vem o fundo do carro do prota, quer dizer, o carro do chefe deles, porém tá com o prota. Enquanto só vem o vulto do carro vermelho, a gata tá pedindo ajuda. Algum tempo depois o prota avisa que chegaram. Entretanto, a alma tá saindo do corpo dela. Ela abre o olho e vê alguma coisa que a deixa confusa e surpresa. Daí ela pergunta como eles sabem onde ela mora. Só que ela para de falar, já que sabe que ele vai falar que viveu por 1000 anos. Desce do carro e fala que ele dirige bem e pergunta onde ele aprendeu. Ele responde que praticou sua vida inteira e morreu muitas vezes para aprender a dirigir assim. E fala pra gata não tentar imitá-lo, porque teve muitas chances, mas ela só tem uma. Ela fala pra ele parar de mentir e outra, ele tem o seu número, mas fala pra ele não achar que ela está à sua disposição. Mas fala isso toda corada, ou seja, chonou no prota. Sophie, o cara é sigma e arrasta o carro sem falar nada. Ela xinga ele de bastardo e tá de corada. Ela fala que o prota enganou ela a noite toda e ainda acha que ela vai responder ele a noite toda. Vocês viram, né, tropa? Aí ela pensa que tudo foi planejado por sua amiga, já que ele não saberia onde ela mora, e com raiva fala que o prota não lhe escapa. Tá caidinha pelo boy. Meia hora depois, o prota explica que Li Huobing, a mulher que ele tava falando no telefone, mas a história dela é bem complicada, e o homem que pode destruir o leste inteiro da China é o seu irmão, e já que ela é gostosa, é claro que o prota já pegou ela, né? Já no escritório da presidente, o segurança avisa que o prota chegou e já demonstra que tem poder, falando das informações que obteve do menino. Wu Shen, 22 anos, graduado em ciência da computação na Universidade de Donghai, o nome dos pais dele e que eles têm um pequeno restaurante e também tem um irmão no colegial chamada Wu Jiao. Daí, finalmente mostra ela aí. Rapaz, a diretora é realmente bem poderosa. O prota elogia por reunir tanta informação só com seu número, mas logo ela rasga as informações e fala que ele parece bem ordinário. Porém, ela diz que alguém ordinário não saberia da aposta, mas aparece aos enganos, diretora. Então ela se levanta e, mostrando autoridade, pergunta quem ele é. Ele só responde que não é ordinário. Ela fica viajando, mas o atacante não se intimida e chega mais perto dela e fala que sabe de muitas coisas importantes para ela. Por exemplo, o traidor da empresa, e se ela pagar 10 milhões, ele revela quem é. E mexendo na gaveta da sua mesa, ela questiona se realmente ele acha que ela vai dar 10 milhões a um desconhecido por uma informação que nem sabe se é verdade, e já puxa a Glock e aponta na cara do prota, e fala que se ele não explicar agora, ele morre. Rapaz, nesse quadro ela tá mais... Só que é o prota, né, rapaziada? Ele fala que sabe que ela realmente atiraria, mas... sem as balas. Como? Ela olha pra arma e realmente está sem o cartucho, e surpresa se pergunta como ele tirou as balas, já que a arma estava debaixo de sua mesa. Daí ela lembra que foi bem na hora que ele se aproximou dela, mas isso é uma hipótese dela. Como foi? A gente não vai saber. Ele pega a arma dela e fala que é um homem de negócios inteligente, e como ele moveu as balas é parte da sua inteligência. Daí coloca o cartucho de volta no brinquedo perigoso, devolve para ela e fala para a senhorita ali confiar nele e que não quer machucá-la e só tá ali por dinheiro. Agora vocês devem estar se perguntando por que ele não acerta na loteria, já que ele viveu 1000 anos. Eu também fiz essa pergunta, mas não foi mostrado por agora. Talvez seja porque o prota gosta da sensação de jogar o jogo. A sensação do perigo, rapaziada. Voltando à história, ele sabe que ela precisa de um motivo e fala que é por dinheiro. Faz mais sentido. E daí faz ela baixar a guarda psicológica. Daí cética, ela pergunta o que mais ele sabe. Ele conta um resumo da vida dela, falando que ela é a filha mais velha da família Lee, mas foi tratada diferente por ser uma garota. Mas ela queria provar que mulheres podem ser mais fortes que os homens, mas sempre acabou estando na sombra do irmão. Sua mãe sempre a ajudou, mas depois que separou do seu pai e saiu de casa,
a mãezona começou a namorar outros homens e ficou chata. Até ameaçou a matar a própria filha caso não se casasse com um tal de Jin Huilong. Que mãe, hein? Ela até pensou em fugir e desistir do casamento, mas estava preocupada demais com sua mãe. E para desmotivar Jin Huilong, ela teve até 3 namorados falsos, mas todos acabaram ficando uns piores que os outros. O primeiro se matou, o segundo foi pro hospício e o terceiro foi incriminado e provavelmente não vai sair. Jin Huilong é um homem bem cuidadoso e ele fez tudo isso para que a notícia se espalhasse e nenhum outro homem chegasse mais perto da diretora. E para escapar do casamento, ela e Jin Huilong fizeram uma aposta secreta, abriram um negócio cada um, e quem estivesse maior em 5 anos ganha. Mas o que a diretora não sabe é que Jin Huilong fez o funcionário ser o seu próprio espião, e no dia do lançamento ele vai arruinar tudo. Daí ele pergunta se precisa continuar. Ela não sabe o que pensar, só que daí começa a preencher um cheque de 10 milhões e pede para contar quem é o traidor. Ele responde que vai, porém alguém bate na porta, entra e fala que a diretora precisa assinar alguns documentos. Esse é o assistente sênior Feng Yan. E do nada o prota pega na cabeça dele e bate contra a mesa, aponta a arma e fala que é ele. Feng pergunta do que ele está falando. Esses 5 milhões de dólares na sua conta suíça são o quê? Pergunta o prota. Fengzinho se faz de sonso e fala pra diretora que o prota tá errado. Daí o prota mete a mão no bolso de Feng. Cuidado, prota, cuidado com o que vai pegar, hein? Mas ele acerta e pega o celular e liga pra Jin Huilong, que pergunta se o Feng pegou a informação. Claro que a diretora toma um choque, né? Daí o prota joga o lixo no chão e pergunta se quer continuar. Alguns segundos depois, a diretora irritada fala que Feng ajudou muito ela nesses anos e não vai levar pro lado pessoal, justamente por isso. Mas nunca imaginou que ele trairia por meros 5 milhões. Senhorita, eu realmente peguei esse dinheiro, mas eu preciso te contar algo, diz o Feng. Só que o prota já corta falando. Sua mãe não queria que você casasse com Jin Huilong e virasse um cordeiro de sacrifício como ela, mas ela foi pressionada por seu avô. Mas isso era o que Jin Huilong disse pra Feng falar, porque sabe que sua mãe é o seu ponto fraco. E ele fala pra ela não acreditar, mas ela é quem vai decidir. A diretora só manda o lixo sair. Ele agradece e vral. O prota falou que pensou que ela iria matá-lo. Ela disse que não queria fazer ela mesma, mas fala pra ele ficar tranquilo que ainda hoje à noite o Feng vai estar no fundo do rio. Não dá pra mexer com a mulher desse naipe. Só que ela fala que ainda tem suspeita da identidade do prota e provavelmente ele foi mandado por Jin Huilong só pra descartar Feng e ganhar sua confiança. Com a mão na cabeça, ele fala que tem uma maneira de acabar com essas suspeitas dela. Ela quer saber como. Simples, deixa eu ser seu namorado falso. Daí ele continua dizendo que Jin Huilong é muito preocupado com sua fama. Então, bora botar um par de chifre neles. Foi basicamente isso que ele disse. E também ser o namorado dela é a melhor forma dele provar sua identidade. Ela avisa que os últimos 3 namorados falsos delas foram ferrados por Jin Huilong. Ele tá ciente, mas fala que se ele quer subir mais alto, ter uma relação com ela vai tornar a vida muito interessante. Mas a mulher é perigosa. Aponta a arma pra cara dele e admite que o prota é especial, corajoso e ousado, e ainda é jovem. Então seria uma pena se ele morresse assim. Então pergunta se ele está com medo. Sem medo nenhum, ele responde que se ela quisesse matar, já teria feito. Então é só uma piada. Ela fica parada sem falar nada, depois fala que realmente gosta dele. Já era esperado, né, tropa? Agora quero vê-la se apaixonar. Vamos ver. Sem perder tempo, ela chega mais perto e fala que casais devem ter uma foto íntima. Logo depois já tá na selfie. Só que ele sabe que ela tá fazendo isso pra garantir que ele não é espião enviado por Jin Huilong. Enquanto isso, ela fala que a partir de hoje eles são namorados, mas também seu assistente pessoal. Oxi, 2 pelo preço de 1, né? Espertinha essa mulher, né? E já que o prota falou que tinha informação do irmão dela, ela quer saber o que é. O prota fala que dos 3 principais clubes da China, tá o que o irmão dela dirige, o East China Silk Crown, que pelo jeito é a casa das primas aqui no Brasil. Só que ela fala que todos do mar da China Oriental sabem disso. Só que daí o prota fala que esse clube tem feito algumas coisas além de seus limites, envolvendo muita celebridade de alto nível,
pessoas ricas e oficiais, e a investigação começou há 3 meses, e fala que de acordo com o que ele sabe atualmente, estima-se que a rede será fechada em 1 mês, no máximo. Como assim? Ela grita. O Prota também fala que o problema não é apenas do irmão dela, mas de toda a família Lee, e uma vez fechada a rede, o irmão não vai apenas para a prisão, se necessário, a família Lee cortará laços com ele também. Devido à importância do assunto, ela pergunta se ele tem certeza dessas informações e se estão corretas. Daí ele fala para ela não lhe perguntar, e a cena já corta pro Clube Clown. Rapaz, tenta falar 2 vezes a seguidas isso. Dentro do clube, os figurantes que estavam perseguindo o Prota conta toda a história. Com um cigarro na boca, esse cara aí, Wang Zwang, mão direita do irmão da diretora, girando o que parece uma faca, ele fala que o Prota feriu os homens de Zhao Zi, roubou seu carro e ainda usou o nome do Sr. Lee. Talvez ele nem queira viver, sabe de nada, inocente. E esse daí também é a mão direita de Lee Huotai, o irmão da diretora, e ele é a pessoa que o Prota falava pelo telefone no bar. E esse daí é o tal Lee Huotai, o irmão da diretora, e ele também não tá pra brincadeira, porque falou que se encontrarem um Prota, deve levar até ele, que ele mesmo vai matá-lo com suas próprias mãos. Assim que ele fala isso, a diretora aparece, pegando todos de surpresa, e rapidamente ele fala para apagarem o cigarro, porque ela não gosta do cheiro. E olha quem tá lá também, tentando espalhar o cheiro do cigarro. O irmão dela pergunta por que ela foi até lá pessoalmente. Ela fala que foi lá para apresentar alguém. O Prota manda aquele oi e logo em seguida joga a chave do carro para o irmão. E na maior cara de pau fala que pediu emprestado só para brincar um pouco. Nisso, o cara da cicatriz avisa que essa pessoa foi quem usou o nome dele. Olhando para Huotai, o Prota sabe que ele é o neto mais velho favorito da família Lee e também é capaz de usar a maior parte do poder da família. E em comparação com a diretora Huobing, Lee Huotai é realmente forte e sua força equipara com a de Jin Huilong. E por a diretora não medir esforços para protegê-lo ou para derrotá-lo, isso também levou ele a respeitar e temer sua irmã. Suando de medo, o irmão ia dizer algo sobre o rapaz, mas antes ela agarra ele pela orelha e fala: que rapaz o quê? Esse é o seu cunhado. Ouvindo isso, claro que todos ficaram muito surpresos. Ainda tremendo, Huotai pergunta por que ela escolheu de novo um namorado falso e ainda um cara comum. Então ele pede uma razão para conviver com o Prota. Ela pensa e começa a atuar, dizendo que não está se sentindo bem recentemente. Dá um soquinho no peito do Prota e fala que a culpa é dele, que sussurra no ouvido dela dizendo que ela tá adicionando muita coisa para um drama. Só que ela também sussurra perguntando se ele tá com medo de Jin Huilong matá-lo. Ele fala que não, porém o irmão dela tá em choque, se perguntando se a sua irmã realmente tá grávida e se é mesmo do Prota. Tipo, ele não parece mal, mas também não é o mais bonito. E já que ela gosta de homens mais velhos, então por que de acho tá saindo com ele que parece ter 20 anos? E ele ainda imagina a diretora grávida e dizendo que o amor torna as pessoas cegas e as deixa com QI 0. Então decide salvar sua irmã do Prota. Daí ele pergunta como eles se conheceram. O Enche responde que foi 3 meses atrás, quando a diretora estava recrutando estagiários em uma universidade. A diretora se pergunta como o Prota sabe disso. Logo, o Huotai aponta o dedo para o Prota e pergunta como é que em 3 meses sua irmã chegou realmente no Prota. Ele chega mais perto do Prota e fala que os homens dele viram o Prota com uma garota ontem no bar de Lotus. Logo, a diretora quer saber, né? Como assim uma menina? O Prota diz para não entenderem mal, já que a mulher é Mu Qianqian, que vou chamar de gata, e ela é filha de Mu Sihai, a dona do grupo biomédico Mu do Mar da China Oriental. E por falar nisso, ele mete o louco e fala que Zhao deve agradecê-lo por ter impedido um de seus homens mexer com ela, porque talvez Zhao não tivesse como consertar aquilo, já que o grupo Mu é líder no Mar da China e vale bilhões de dólares. É como se a família Lee fosse uma cobra e o grupo Mu fosse um dragão. E mesmo que a família Lee vencesse, ainda assim teria que pagar um preço muito alto. Ouvindo isso, o Huotai baixa a bola e agradece o Prota. O Zhao lógico fica puto, tipo, mano, obrigado, né?
Daí a diretora se impressiona, já que o prota subjugou seu irmão, que não tem medo de nada, com apenas poucas palavras. E toda mandona manda o irmão parar com aquela besteira, já que foram ali por algo importante. E fala que alguém de cima quer mover o clube da coroa, pegando o irmão e todos de surpresa. O Rotai grita que é impossível, ele mesmo cuidou de tudo e ele saberia se fosse o caso. O prota fala que ele não deveria ter levado o vídeo para chantagear aquelas pessoas. E o negócio dele e um tal de Shi-Hu, eu acho que é assim, já deveria ter sido cortado há muito tempo. A diretora fica surpresa por ele não ter cortado o contato com o Shi, já que ela avisou que ele não presta. Ele começa a gaguejar e diz que ele pode explicar. O prota fala que Shi traiu o Rotai, que colocou a culpa no próprio Rotai pelo que aconteceu. E ainda diz que a ideia foi toda do irmão da diretora. Daí, o Rotai sente a pressão e fala que nem sua irmã sabia de seus negócios com Shi. Então, como o prota sabe? O prota já dá uma voadora nele e fala que não há necessidade de esclarecer nada pra ele e que tá ali só apenas pela diretora e só o ajudou por ela. Ele sabe como conquistar uma mulher. Só quem não ficou feliz foi o Rotai. Gritando, ele fala que se o prota não esclarecer tudo, ele não sairá dali vivo. O Bing pede pra ele se acalmar e deixar o prota terminar. Só que o Rotai não quer nem saber e diz que não vai ser enganado como a Huo Bing foi. Daí, o prota explica que poucas pessoas na China sabem disso, que há 4 meses Liao Bo caiu de paraquedas no departamento da polícia marítima para cuidar justamente desse caso. Logo depois, ele pega uma caneta e fala que alguns investigadores disfarçados de convidados e outros se esconderam na casa do clube e recolheram muitas provas. Então, ele escreve o nome dos agentes infiltrados e dá pro Rotai, que logo fica chocado com a lista. Daí, ele fala para Zhao notificarem todos os homens e pegarem suas armas, e manda Wang levar os seus para investigar os nomes da lista. E logo avisa o prota que se a informação estiver errada, ele não sai dali vivo. Ele já repetiu isso, né? Mas o prota tá tranquilão, vai até um sofá, se senta e pergunta quanto o Rotai tá disposto a gastar. Daí, algum tempo se passa e seus capangas voltam e lhe entrega uma câmera com as provas confirmando o que o prota disse. Ele taca a câmera na mesa e manda capturar todas as pessoas da lista. Ouvindo tudo, o prota fala para não fazerem isso. Caso algum deles estiver faltando, os policiais começarão a agir, já que eles têm provas sobre o Rotai e sobre algumas coisas relacionadas ao cassino. Furioso, o Rotai pergunta o que ele deve fazer então. Daí o prota pergunta se ele quer ir preso ou quer passar por isso com segurança. Ele abaixa a bola e pergunta se o prota tem alguma solução. Calmamente ele responde para Rotai não agir por enquanto. Rotai confirma para Wang e pergunta e agora? E é claro que o prota não vai deixar os insultos de Rotai passarem, né? Porque ele pede para Rotai se desculpar e depois deixar que ele resolve. Só que daí ele pensa que tem que respeitar Rotai, já que agora ele é parte da família. E é justamente o que a diretora fala. Daí o prota faz dengo e fala que Rotai não lhe vê assim. Rotai sabe que não tem jeito e logo tenta agradar o prota e fala que é óbvio que ele lhe vê como família. Ué? Oxe, tu não falou que ia me matar agora há pouco? Eu? Tá, não foi sério não, pô, cunhado, qual que é? Eu tava só brincando. Então ele chega mais perto, pede desculpas e fala que estava com medo de o prota estar atraindo o Robing. O prota fala que não acredita, mas por causa de sua irmã, ele lhe dará uma ideia. Primeiro, Rotai deve matar Shi-Hu, já que ele sabe demais, e se ele estiver vivo, nada vai funcionar. E já que ele foi pro bairro Lotus se drogar com sua amante, ele então deve morrer de overdose e ninguém vai suspeitar. Segundo, já que toda evidência está nas mãos de Liao Bu, é só pegar e destruir que ele vai estar salvo. Daí ele passa o endereço, o lugar e até a senha de um cofre que guarda todas as evidências contra Rotai. Rotai fica impressionado que ele tem até a senha. E terceiro e último, Rotai deve contar pro seu velho sobre isso, especialmente sobre as coisas com Shi-Hu, já que estão falando da família Wei. Rotai diz que tá tudo bem
e vai falar com seu velho. Então explica que a família Wei e a família Lee estiveram em guerra por anos e muitas pessoas foram presas por isso. A família Wei ficou sempre por cima e por isso a mestre Lee queria juntar forças com a família Jing para lutar contra a família Wei. Então tá explicado, tropa, porque a diretora tinha que casar com Jin Huilong. E por último é agora, né? A cereja do bolo, queimar o Clube Crow. Isso deixa Huotai chocado, mas o prota fala que é só um pequeno incêndio para aparecer nas notícias e parar o funcionamento com a desculpa de decorar o lugar e não levantar nenhuma suspeita. Ele termina dizendo que se Huotai fazer essas 4 coisas, ele garante que o mesmo ficará bem. Robin então puxa a orelha dele e pergunta se ele entendeu o que o prota disse. Nisso, o celular dele toca, ele atende e a pessoa do outro lado da linha fala que perdeu 2 bilhões. Claro que ele fica chocado e fala que tá indo pra lá agora. Então ele avisa que tá indo pro cassino e pede pra diretora e pro prota esperarem ali. O prota pergunta se é Shin Guagejun. Rapaz, que nome difícil, hein? Impressionado, o Huotai pergunta como ele sabe, só que daí o prota não fala. Então, algum tempo depois, o prota explica como funciona nos cassinos, que não importa quem você é ali, entrou no cassino, tá ferrado, meu amigo. Eles deixam você ganhar um pouco, mas depois tomam tudo de você. Conselho bom, hein, tropa? Cuidado, hein? O tal Shen perdeu centenas de milhares de milhões nos cassinos e faliu sua companhia. E para resolver esse problema, ele juntou dinheiro por aí e no processo descobriu que muitas pessoas já perderam dinheiro igual ele. Então ele contou isso para o arquivilão da família Lee, a família Wei. Então a família Wei descobriu sobre algumas filmagens secretas de Huotai. Então a família Wei aproveitou a oportunidade e se uniu com os outros para derrubar a família Lee. Normalmente, Shen não ousaria levar nenhum profissional para o cassino, já que ele não pode mexer com a família Lee. Mas agora ele não liga, porque sabe que Huotai está acabado. Ouvindo isso, Huotai fica vermelho de raiva, igual um tomate. Já na mesa do jogo, o chefe da família Fu Shen, o loiro aí, observa o seu profissional vencendo a casa. Logo ele fica animado, dizendo que está rico. Logo depois ele se vira quando ouve Huotai chegando com o brabo e a diretora. Perto do outro, Shen provoca Huotai, perguntando se ele não vai se incomodar por ter ganhado muito hoje. E ainda diz que o Sr. Lee, o profissional que ele levou, tem um pouco de talento, mas o brabo chega com o baralho na mão e fala que não acha isso, mostrando suas habilidades com as cartas. Logo ele pergunta pro chefe Shen que tal jogar um pouco com ele, deixando a diretora surpresa. Confiante em seu profissional, Shen dá uma risada e pergunta para Huotai se ele não tem vergonha e se quer mesmo continuar. O prota só encara, saboreando a presa que está por vir. Eu não tenho vergonha não. Eu acabei usando a frase de Leônidas dos 300. Processe-me. Huotai então pergunta para Robin se o prota também é bom em apostar. Ela fala que para ser honesta também não sabe. Já na mesa, o prota pensa que mestres de apostas são bons em adivinhar o estado psicológico de seus oponentes. E isso requer uma grande experiência que o jovem é improvável de possuir. Mas esse é o prota. E não é tão jovem quanto eles pensam, né, tropa? Indo rapidamente ao prota, Robin pergunta se ele consegue. Confiante, ele afirma que sim e fala que pode derrotar qualquer cassino no mundo, sem dúvida nenhuma. Pôs na mesa e pediu para medir. Daí o duelo de titãs começa. O prota mostra o as. O profissional Shen manda ele ir primeiro. O prota aposta 500 mil. O outro passa, fazendo com que o prota ganhe. Daí mais 500 mil. Ajeitando o óculos, de novo o outro passa. Nisso foi até a rodada 21 e o prota ganhou de novo. Observando, o Huotai dá uma cutucada em Shen, dizendo que o cara que ele contratou tá ficando sem sorte. Shen fala que acabou subestimando ele, mas tá pensando que Huotai e o prota caíram em sua armadilha. Olha que safado. Daí ele lembra que o seu jogador disse que sua estratégia é perder algumas partidas no começo para observar seus oponentes, analisar como eles jogam e depois incentivar eles a jogarem mais. Na 30ª partida, o prota aposta 1 milhão. O Oclinhos pensa que o prota só confia na sua sorte, já que ele nem olha para suas cartas. O Oclinhos passa mais uma. O prota aposta mais 1 milhão. O Oclinhos pensa que entendeu o prota, então ele fala que 100 milhões é pouco e aumenta para 200 milhões. O
Prota fala que não, que tal 300 milhões. O Rotai tá confiante no seu cunhado e pede para as moças trazerem as fichas. E pensando, o Oclinhos fala que em suas observações, o Prota aponta o dedo quando a carta é importante. Então a chance da carta dele ser um as é grande. Então ele passa. Mano, aí eu fiquei confuso, não sei se a legenda ou a tradução tá boa, eu tô me atrapalhando, cara. Mas eu tô lendo tudo que tá aqui, tá ligado? Então, bem entendam, mano. Confiante em suas análises, ele fala que o Prota é muito emocionado. E se ele tivesse seguido o seu conselho com 50 milhões, teria ganhado. Robin também afirma que a carta do Prota é um as, devido ao hábito dele. Ele fala que não, é um 2 de copas, pegando todos de surpresa. O Oclinhos se levanta e fala que o Prota o enganou. Ele responde que não, pois foi ele quem saiu. Perdeu o Playboy. Ele ajeita o óculos e pensa que o Prota tá se achando e conhece seus outros hábitos. Daí o jogo vai passando e então chega no final. O Oclinhos olha a sua carta, 9 de paus. Então pensa que eles têm a mesma mão. E a não ser que a outra carta escondida do Prota seja o 9, ele não tem como ganhar, já que a probabilidade de todos os 9 saírem é muito baixa. E ele nem olhou as cartas. Ele pensa e fala que essa é a hora. Shen também pensa que já ganhou. Daí o Oclinhos fala que a mão dos dois são boas. E então pergunta para o Prota que tal fazer aquela ser a última partida. 200 milhões. Cara, é dinheiro demais, João. E eu não vou parar não, porque a história tá interessante. E logo depois o Robin pergunta a seu irmão se não é arriscado demais. Ele responde que o Prota foi bem até agora, então não tem problemas. Mas tá lá todo nervoso. E quem não estaria, né? Já os outros dois estão confiantes que já ganharam. Então o Oclinhos fala que tá dentro e aposta tudo. E logo ele fala que o Shen é precipitado demais. E se ele não controla na hora da aposta, então ele não irá longe. Com um sorrisinho maligno, ele pergunta se o Prota se acha o deus da aposta, sendo que ele nem olhava para as cartas. Joga a carta na mesa e fala que os 200 milhões são dele. Robin fica nervosa, mas não fala nada. O Sr. Shen pensa que já ganhou, enquanto o Rotai pensa que ferrou. Fudeu, afinal são 200 milhões, né? O Sr. Shen dá uma alfinetada em Rotai falando que, já que a família dele é grande, então 200 milhões não são nada pra ele. Claro que Rotai não pensa assim, né? Só que daí vem ele, vem o brabo, perguntando se o showzinho já acabou, porque é a vez dele. Pela cara da Robin e pela cara do Oclinhos, vocês sabem o que aconteceu, né? Nisso, a carta da vitória. O Oclinhos está extremamente desacreditado, dizendo que é impossível. Com um sorrisinho de canto, o Prota pergunta se realmente ele achou que ele não olhou a carta. E ele completa dizendo que sempre olhou as cartas desde a primeira partida, mas fazia isso quando o Oclinhos não estava olhando, e fala que o Oclinhos é bom, mas ele é bem melhor. Não vou opinar mais nada sobre esse cara, né, tropa? Daí, ele pergunta se sua falha é realmente a falha e seus hábitos são realmente hábitos. E outra, tu achou que eu queria te enganar em alguma hora do jogo? Desde o começo eu estive controlando o jogo e você já era minha presa. Olha a cara de desespero do Oclinhos. Judiar já é crueldade, né, tropa? Só que ele Rotai não pensa assim, porque ele chega no Sr. Shen e diz que ele tá com problemas, já que o dinheiro que ele perdeu era todo emprestado. O Oclinhos, tadinho, chama o Sr. Shen. Porém, ele fala que vai conversar lá fora. Bora. Só que o Prota não deixa não e manda ele esperar. O Sr. Shen pergunta ali Rotai se é assim que ele trata seus clientes depois dele perder. Rotai então pergunta ao Prota por que eles não podem ir. Num modo super sério, ele fala que explica depois. Então pede uma faca pro mesmo, deixando o Sr. Shen confuso. Dando sua faca, Rotai pergunta se ele sabe como usar. Não vou nem comentar. O Prota dá aquela giradinha e pergunta o que ele acha. E vai super sério na direção do Oclinhos. Pega a mão dele que o deixa assustado. E do nada, uma carta de ás de copas cai de sua manga, deixando o Rotai muito surpreso. Daí o Prota explica que o Oclinhos pediu para verificar o baralho na rodada 15. E justamente nessa hora, ele escondeu a carta. O Prota viu, mas não expôs nada porque ele não tinha ganhado ainda. O Rotai fica furioso e pede
pro Sr. Shen explicar. O Aquino Sadia não passa nem vento e fala que foi um mal entendido. Mal entendido ou não, ele quebrou as regras e já sabe o que acontece quando isso acontece no cassino, né? Tipo assim, eles podem roubar a gente, mas a gente não pode roubar deles não, senão a gente tá... Você sabe, né? Fui. Mão na mesa e sofra as consequências. Ou ele perdeu os dedos ou sua mão foi furada, porque não mostrou. Enquanto o Oclinhos está chorando, o Prota pergunta ao Sr. Shen o que ele tem para falar. Tremendo de medo, ele fala que não tem nada a ver com isso, ele roubou por si mesmo. Depois de fazer sua parte, o Prota diz a Ruotai quem vai sair agora, e ele cuida do resto. E fala para Ruotai não encostar neles dentro do clube. Mas pela cara de Ruotai, não sei se isso vai acontecer não, hein? E é como falam, né? Que por trás de um grande homem tem uma grande mulher que pergunta ao Prota se é bom esfaquear alguém. Ele responde não, deixando ela surpresa, tipo, como assim? Daí ele responde a ela com outra pergunta, se ela achasse bom esfaquear a própria mão. Ela fica pra trás se perguntando como que ele tá tão calmo após esfaquear alguém, se ele mataria alguém. É só voltar o vídeo, diretora, que a resposta tá lá. Já dentro do carro, pela cidade, o Shen tá tranquilão, de perninhas e braços cruzados, enquanto a diretora fala que não sabia que ela era boa em apostas. Ele dá um obrigado, mas pede pra ela não esquecer de pagar sua conta. Ela fica daquele jeito e fala, Aff, você só pensa em dinheiro? Só que então ele percebe algo, se vira do nada e a diretora pergunta qual o problema. Só que ele volta a ficar tranquilão e responde que tem um carro seguindo eles. O motorista também confirma. Ela manda ele se livrar dele e fala que o pervertido do Jin Huilong gosta de mandar pessoas seguirem ela. Só que o Prota pensa que não é Jin Huilong e o alvo não é ela. Põe sua mão sobre a dela e fala pra não se preocupar, porque o pai cuida de tudo. Chamou num peito, tropa. Ela se vira envergonhada e se pergunta se ele tá usando essa oportunidade pra dar em cima dela, mas também pensa que ele mandou muito bem. Puxa sua mão e pergunta se ele tá com fome. E por causa dos feitos dele, ela vai tratá-lo bem. Algum tempo depois, já estão dentro de um restaurante chique e o Prota pergunta a ela que ali tem muitas pessoas que gostam dela e se eles o verem, eles o verão como rivais. Só que ela fala que quer que todos vejam mesmo ele com ela. E de repente chega um coroa cumprimentando ela e pergunta por que ela tá ali. Ela cumprimenta ele de volta e já vai falando que o namorado dela tava com fome, então eles foram comer ali. Apresenta o Prota e fala que o coroa é o Sr. Han, do grupo de inovação Longsheng. Gentilmente o Sr. Han cumprimenta o Prota e fala que ele é bonito e perfeito para a senhorita ali. O Prota agradece e logo o Sr. Han pede desculpas por interromper e fala que precisa ir, que o seu cliente já chegou. Após isso, a diretora fala que o Sr. Han é um cara legal e um grande nome na Câmara do Comércio. Só que daí o Prota fala que não precisa de introduções, porque ele conhece o velho mais que ela. Eu não sei se é sarcasmo dela, que fala que sim, você conhece todos, tá bom. Só que ele também fala que nem todos querem ser o amigo dela. Ela fala que claro que sabe, ela tem muitos rivais, principalmente mulheres, mas também é burrice pensar nela como inimiga. Ele confirma, só que daí chega aquela baranga, provavelmente uma inimiga da senhorita Lee, perguntando desde quando ela tem namorado. Daí o Prota explica que essa loirona, que não tem nada de feia, só sua personalidade, e vocês entenderão por quê. Ele explica que ela, Liu Kai-Shiu, 32 anos, e que há 7 anos atrás ela casou com Lu Guanyan, um homem importante, e teve um filho com ele, e com sua ajuda montou seu negócio fashion, e é competidora de negócios com a diretora. Provocando a diretora, ela diz que a mesma tem 27 anos, e esse homem, que é o Prota, deve ter uns 20 anos, tipo, chamando a diretora de papanjo. Só que a diretora não gostou nada do que ela disse, e que por respeito ao marido dela, levará isso como piada, então pede pra ela parar. Maliciosamente ela pergunta se a diretora liga pro que os outros dizem. Daí a diretora tava preparando o copo pra jogar nela, já que ela pediu pra Mocreia parar. Só que daí o Prota agarra sua mão e pede calma, deixa que o pai resolve. Vai até ela,
põe o dedinho no queixo e começa a analisar. Nisso, ela se sente incomodada e pergunta por que raios ele tá olhando desse jeito pra ela. Ele diz que nada, só que já viu ela em algum lugar antes. Daí ele se lembra e pergunta se ela trabalhou naquele lugar, tipo, sabe, na casa das primas. Ela bate a mão na mesa furiosa e grita que a família dele que trabalhou nesse lugar, seu maldito, e pergunta como ele ousa falar isso e se ele sabe quem ela é. Só que daí ele tá preparado e fala que ela não pode apagar o seu passado com a plástica. E aí ela ruivinha, rapaziada. Nisso, ela fica tremendo na base, se perguntando como ele sabe disso, já que foi há 10 anos atrás. Então, ninguém deveria saber. E quem gostou foi a diretora, porque se levanta e diz que a inteligência do Prota é melhor do que ela pensava, já que ele tem até essa informação. Só que daí lá vem ele e diz pra ela que é muito cedo pra admirá-lo e a melhor parte está por vir. Daí chega alguém perguntando pra loira o que foi, e esse é o marido dela, o vice-presidente da Câmara de Dongai, o senhor Li Guanyan. Ela corre até ele e diz pro seu querido que o Prota a insultou, dizendo que ela trabalhou na casa das primas, faz um teatrinho e pede pra ele vingar ela. O senhor Lu pergunta pra diretora quem é esse homem. Ela responde que é o seu namorado, o Shen. Ele tenta intimidar o Prota, falando que tem um nome em Dongai, e se ele humilhou sua esposa, é o mesmo que lhe insultar, e isso não pode ser resolvido apenas com palavras. O Prota fala que tem alguém que pode resolver isso pra ele. O Cora pergunta só porque ele tá com a diretora, acha que ele não pode tocá-lo. Ele balança a cabeça e fala que não tá falando dela, mas de Marui Fang. Esse nome deixou o Coroa chocado, perguntando como o Prota conhece ela, e também deixou a diretora se perguntando o porquê dessa reação. Só que o Prota chama o Sr. Lu pra conversarem em outro lugar. Andando, ele fala pro Coroa que tem duas histórias para lhe contar. Primeira, 10 anos atrás, Liu Li Huan foi encorajada por seu amante a entrar na casa das primas para ganhar dinheiro fácil. No processo, ele conheceu um cliente bem rico e quando era jovem, teve uma disputa com alguém. Quando ele saiu do hospital, o doutor disse que ele seria estéril, alguém que não pode ter filhos, e até fertilização artificial falhou. O cliente contou esse segredo quando estava bêbado, e depois disso, Liu Li Huan estava com um plano em mente. Ela fez uma plástica e mudou seu nome, e com a ajuda de seu amante, virou a amante do cliente. 3 meses depois, ela ficou grávida e nasceu um garoto. Lógico, ele não era criança do cliente, e sim do amante. Eles sabiam que o cliente pediria um teste de DNA, então eles pagaram o doutor para falsificar o documento. Daí o Prota diz pro Sr. Lu o que ele já sabe, que a criança não parece nada com ele, e ele não quer acreditar porque sempre quis ser um filho. Não vão nem debochar do corpo do Sr. Lu. E o Prota continua dizendo que a parte final do plano deles é deixar o Sr. Lu morrer em um acidente e roubar bilhões dele. Daí o Sr. Lu diz ao Prota que ele não vai só acreditar no que ele disse. Pô, mano, mas tu gosta mesmo de ser corno, né? Só que o Prota pergunta que o primo da esposa do Sr. Lu tá na empresa dele. Só que o primo não é primo, e sim o amante. E eles ainda estão o enganando. Daí ele manda outra, que ontem ela saiu de noite para ter um caso e para ninguém ver, usou as escadas. E isso é fácil de verificar pelas câmeras. Vai lá, dá uma olhada. Ou ele pode perguntar para ela, mas para fazer ela contar a verdade, ele terá que enganá-la. Já na frente dela, o Sr. Lu pergunta onde ela e o primo estavam na noite passada. Ela dá uma suada e responde que estavam no escritório até o final do dia. O velho mete o louco e fala que o primo disse a ele que eles foram falar com o cliente. Ela fala que ele deve ter se enganado. O velho então fala pra irem agora perguntar pro mesmo. Daí ela fala que se lembrou, que sim, saíram mas voltaram rápido e ficaram falando sobre promoções. E logo mete o louco, falando que o Prota fez a cabeça dele contra ela. Só que o velho pegou ela na mentira e já lasca um tapão na cara dela, dizendo que ele sabe sobre o caso deles e já manda ela sumir e diz que vai lidar com eles depois. Ela sai dizendo que vai contar tudo pra sua mãe. O coitado fica desolado, mas que no
ficaria, né, tropa? Usaram o sonho dele contra ele. Desolado, ele pede desculpas pra diretora. Só que gentilmente, ela fala pra ele não se preocupar e não vai contar nada pra ninguém. Daí, ele fala que só queria ter um filho e não pensou que seria usado por causa disso. Ele fica com raiva, mas cai na real e fala que aceitou seu destino e nunca terá um filho. Só que daí, o Prota chega nele e fala que ele já tem um. Ele pergunta como. O Prota então pergunta se ele esqueceu que ele falou que tinha 2 histórias pra contar. Então, ele começa dizendo que tinha um casal, que eram amigos de infância e um dia se apaixonaram. Os dois queriam passar o resto de suas vidas juntos. Ele ficou rico e eventualmente traiu ela. Ele fugiu com dinheiro, mas não sabia que tinha deixado a mulher grávida. Ela deu à luz a um garoto. De ódio, ela falou que o pai estava morto. O garoto teve uma carreira de sucesso e começou sua própria família. Agora, eles são uma família de 4 vivendo felizes. Daí, o Prota fala que ele tem um filho e uma neta. Mano, esse velho mereceu o que aconteceu com ele. Daí, o trouxa fica todo feliz e pergunta qual o nome do filho dele. O Prota responde que é Magiawei, o nome da mãe. Daí ele pergunta se ela não se casou depois disso. O Prota responde que não, já que ela não confia mais em homens e ela mora em Dongai e deve saber dele, mas nunca procurou porque o trouxa a machucou demais. Daí ele tira um papel de seu bolso com o endereço dela, mas se ela vai perdoar ele, isso ele já não sabe. E olha a cara do coroa, todo trouxa. Mas vem cá, como o Prota tá com o endereço da mulher? Será que ele já sabia que ia encontrar o velho e ele anda com um monte de informação dos outros no bolso? Ou ele tá voltando no tempo e não tá mostrando pra gente, né, tropa? Eu fiquei confuso, mas deixando isso de lado, o velho sai todo feliz e diz que se ele voltar com ela, ele vai ficar devendo uma pra ele. O Obing fala que agora o velho deve um favor ao Prota e o Prota fala que o velho vai ser útil no futuro. O dia vai, a noite vem e o Prota tá se despedindo dela. Ela chama por ele e diz que quer lhe dizer algo. Quando ele chega mais perto, ela agarra a camisa dele e tasca ali um beijo, pegando ele de surpresa. Daí, ela fala que Jin Huilong manda pessoas espionar ela e queria que ele ficasse pé da vida vendo isso. O Prota põe a mão no queixo e pergunta se é o primeiro beijo dela. Ela pergunta por quê. Ele diz que não é nada não, é só porque ela beija mal mesmo. Caralho, Prota, humilhou a guerreira, hein? Só que daí ele fala que tá indo. E foi. E dentro do hotel tá lá ela, rapaziada. A primeira gata que o Prota jantou. Não, quer dizer, cuidou. Ela e a amiga dela. Ela pede pra sua amiga ir embora. Aquela amiga que deixou ela esperando no bar. A doida diz que não. Elas precisam esperar por aquele pervertido. Se referindo ao Prota, a gata fala que ela queria. A doida fala que ela sofreu lavagem cerebral e não pode deixar o Prota se safar assim. E rapaziada, qualquer semelhança com a outra doida da fazenda que acusou o Atila é coincidência. Daí a gata pergunta se a doida não contou nada pra ele, já que ele sabia tanto sobre ela. Nisso ele aparece, as duas percebem. Daí a doida fala que o Prota traiu sua amiga e ele é horrível, mas ele gosta do jogo, rapaziada, e pergunta se elas acham isso dele. Então por que foram ali? Ele põe a mão no bolso, a doida com um bastão de choque manda ele se afastar, pensando que ele vai pegar alguma arma. Ele a ignora e passa para abrir a porta. Ela pergunta se ele tá ignorando ela e já vai pra dar um choque nele. Daí o Prota já manda a real e fala que o namorado dela está traindo ela. Ela para e pergunta do que ele tá falando. Ele se vira e fala que o cara voltou pra Dongai porque tava sem dinheiro e foi pedir pra ela, e logo depois passou alguns dias fora com sua amante. Ela não acredita, mas aí o Prota fala que se ela quiser, ele pode persuadi-lo. Ela fala que os olhos dela pra homem são os melhores e vai ligar pro namorado só pra provar que ele tá mentindo, mas fala isso com sangue no olho. Ela liga e pergunta aonde ele tá. Ele fala que tá em casa. Daí ela fala que tem 10 mil na gaveta do quarto e fala pra ele contar. Ele fala que já vai ver, só vai demorar uns meia hora. Sem perder tempo ela sai virada no giralha e fala que o bastardo não tá mesmo em casa e vai matá-lo. A gata pede pra esperar, só que ele aparece, rapaziada, agarra ela pela cintura e pergunta aonde você pensa que vai. Pega ela no colo. Maldito conquistador me pegou de novo. Daí ela fala que pode andar.
Mas ele é Shed, rapaziada, e diz que uma princesa não pode se cansar, e sai levando ela, e ela tá fingindo que não tá gostando. Pensa que me engana, né? Dia seguinte, ele solta aquele suspiro, e vocês sabem o que deve ter acontecido, né? Algum tempo depois, começa a se vestir e pergunta se ela não vai se levantar. Irritada, ela grita que por causa dele nem conseguiu dormir direito e precisa do seu sono de beleza. Daí ele joga um papel enrolado e diz que nele tem o seu número e se ela quiser é só ligar e não ficar esperando babando com vontade. E olha a cara dela, rapaziada, era só fingindo que tava dormindo só pra ficar na casa do boy. Essa mina é maluca. Algum tempo depois, ele tá andando na rua e tem alguém o vigiando. Ele pega o celular e liga pra alguém e pergunta por que mandou segui-lo e se ainda não acredita nele. E já que é assim, ele vai treinar, mas depois do treino, essa pessoa deve encontrá-lo lá. Enquanto ele espanca alguém, treinando, ele diz que masterizou técnicas de luta por 1000 anos, mas seu físico ainda não é bom o suficiente. Se isso não é bom, não sei o que não, hein? E já que ele ofendeu Jin Huilong, ele deve treinar mais, porque não sabe o problema que virá. Enquanto ele enxuga seu suor, o Wang tá chegando. Daí o Prota explica sobre a influência de Wang, e que ele é um dos peixes grandes da China mais jovem. Só que esse peixe grande vai logo se explicando para o Prota, e diz que mandou segui-lo apenas para a segurança dele, e não tem má intenção. Daí o Prota fala que Li Huotai protege muito a irmã, e se ele souber que mandou segui-lo, ele vai tá ferrado. O Wang já engole seco, mas o Prota manda ele relaxar, que não vai contar, e é por isso que ele lhe chamou ali. O Wang então pergunta o que o Prota quer. Ele responde que é sua amizade, e já que ele tem muitos subordinados, se precisar no futuro, ele vai pedir ajuda. O Wang diz para o Prota não hesitar em pedir ajuda se precisar, e o Prota pensa que mesmo ele tendo muita informação, não tem mão de obra, e o Wang preenche essa falha. Daí o telefone dele toca e a pessoa do outro lado da linha fala que algo aconteceu e pede pra ele ir urgente. Ele diz que tá indo e eu aposto que é a diretora, rapaziada. Nisso, o Wang oferece seu carro como desculpas e diz que tem roupas pra ele lá dentro do carro. Ele não faz nem cerimônia e já aceita. Algum tempo depois, em algum lugar da China, tá uma correria absurda. E olha lá, foi mesmo a diretora. O Shen então pergunta o que aconteceu. Meio desolada, ela diz que sua representante sofreu um acidente de carro. Daí o Prota junta as peças e fala que ontem ele revelou o traidor e hoje a representante que ia falar dos produtos da diretora sofreu um acidente. Isso não é coincidência, é obra de Jin Huilong. A diretora xinga Jin Huilong e fala que aquele fudido está violando as regras da aposta e até usando a influência de sua família. Daí vem o brabo e pergunta se ela quer que ele encontre uma nova representante. Sentindo muita pressão, ela pergunta se ele consegue. Daí ele pergunta pra ela se uma estrela de cinema de primeira classe com várias premiações, Tao Manning, é qualificada. Meio triste, ela fala que uma atriz nacional como ela nunca a encontraria, quanto mais ser sua representante. E ela fala que o Prota quer ajudar, mas blefar não ajuda em nada. O brabo então fala que já que ela não acredita nele, então que tal fazerem uma aposta? Que ele vai encontrar Tao Manning e vai fazer ela assinar o contrato amanhã de manhã. Chamou nos peitos. E vocês, tropa, bora fazer uma aposta também? Que se esse vídeo tiver muitos likes, eu trago a próxima parte. Comenta aí, parte 2 também. Até mais, fui!